Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Timóteo, 2 Timóteo 8, 2, de 8 a 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Com eterna glória, fiel é esta palavra. Amém? Queridos, nós temos que entender e colocar no nosso coração. Além de entender, é sentir a palavra do Senhor dentro do nosso coração. E esse texto aqui, o apóstolo Paulo, mais uma vez, falando ali com aquele discípulo dele, se assim podemos dizer, aquele que escutou, que ele levou a palavra do Senhor para Timóteo. E Timóteo era um homem também muito voltado a Deus, com um coração tremendo para aprender da palavra do Senhor. E Paulo escreve essa carta mais uma vez ali para Timóteo. Paulo está preso, Paulo está lá em Roma, fim de mandato ali do império, de Nero, em volta aí de 65, 67 anos depois de Cristo. E ali ele fala conosco, fala para Timóteo, coloca ali naquela carta, mas aquilo é para de geração em geração, e vem trazendo isso a todos nós. A verdade é que a palavra de Deus tem que estar firmada no nosso coração. A palavra de Deus, ela é a estrutura básica de todas as coisas. A palavra de Deus é que faz com que nós tenhamos força para continuar, força para lutar, força para vencer, força para abençoar. E nós precisamos entender isso no nosso coração. Por isso que nós colocamos, tanto assim, no sentido de vamos focar na palavra do Senhor. Vamos focar no sentido de isso precisa estar realmente escrito dentro do meu coração. Isso tem que ser uma verdade dentro de mim. Isso tem que ser algo que eu saio daqui da igreja e ela me acompanha. Eu preciso aprender da palavra do Senhor. E isso é muito lindo e maravilhoso. E ele fala aqui que ele está ali numa situação difícil, numa situação de estar preso. E eu quero dizer uma coisa para você: os homens, às vezes, podem nos impedir de querer deixar levar a palavra. A distância pode nos impedir de nós encontrarmos com alguém. A enfermidade, às vezes, pode colocar a gente num leito ali e você não conseguir ir até onde você queria. Quantas coisas podem acontecer, quantas coisas pode sentir no teu coração para te deprimir, para te angustiar e te prender. Mas como diz aqui, a palavra de Deus nunca vai estar algemada. A palavra de Deus sempre vai avançar. A palavra de Deus, ela é unânime. E quando ela chega, ela compartilha, ela abre as portas, ela faz coisas novas no nosso coração, ela faz nós ficarmos firmes. Então, no mundo natural aqui, às vezes tantas coisas querem nos desanimar para aprender da palavra do Senhor. Mas o Senhor nos encoraja aqui para nós ficar firmes, estar cada vez mais atentos em relação a tudo isso. Amém? A palavra de Deus, como é que eu posso então acreditar nisso tudo? Por que eu tenho que acreditar nisso tudo? Porque ela já foi revelada através do Espírito Santo aos homens que escreveram esta palavra aqui. E se nós formos lá, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar várias situações onde é exaltado a palavra do Senhor.
Nós podemos entender que, se nós chegarmos ali no Salmo 119, vai colocar que, para sempre a sua palavra está afirmada nos céus. A palavra do Senhor está afirmada em todos os lugares. O Salmo 107 fala que a palavra do Senhor sara a vida. As nossas vidas são saradas pela palavra do Senhor. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos tomar posse disso. E nós acordamos todos os dias e nós sabemos que a palavra do Senhor é semeada. Tem as parábolas, quantas coisas Jesus nos ensinou através das parábolas. E a semente, né? Aonde foi ali que foi jogado, e nós sabemos daquelas 3 condições, daquelas 3 fases que aconteceu naquele momento e que Jesus queria nos ensinar. E eu faço a pergunta para mim, em primeiro lugar, depois faço para a igreja. Quando a gente acorda, porque isso tem que ser todos os dias, todos os momentos. Como está a palavra em mim? A semente que vai ser lançada, a semente aonde vai cair, sabe? Porque essa semente sou eu, e essa semente, ela é a palavra que tem que estar dentro de mim. Será que eu vou acordar de manhã cedo? O primeiro passo que eu vou dar, o meu coração vai estar naquela situação que ela vai cair ali, num lugar nada agradável, e os pássaros vêm e vão levar embora a bênção do Senhor na minha vida? Será que dali a pouco, não, eu vou andar mais um pouco, vai cair num solo que não tem raiz, saindo o sol vai queimar tudo? Porque só houve mais... Ou será que vai cair num outro lugar que você acha que está mais avançado um pouquinho, mas aí saem os espinhos e tudo aquilo lá e abafa aquela semente, aquela palavra? Ou será que a minha vida está em relação àquela situação que não, eu escutei a palavra, eu ouvi a palavra, ela entrou dentro do meu coração, eu estou sentindo, eu estou vivendo, eu estou sendo abençoado por ela e eu vou colher frutos. Amém? Porque a palavra está aí para a gente colher frutos. Colher a 30, a 60, a 100 por um. Então nós temos que acreditar nisso, nós temos que avançar nisso, porque a palavra é linda e maravilhosa. A gente é repetitivo em falar a palavra, mas a palavra é o alicerce de tudo. Muitas igrejas, às vezes, dos homens se decepcionam, porque não faz uma fundação, não faz, sabe, é como nós fazermos a nossa casa, tem que ter fundação, tem que ter um bom concreto, tem que ter a ferragem, senão ela não vai prosperar por muito tempo. E assim é a nossa vida cristã. Sem a palavra fincada no nosso coração, a gente chega a um tempo que a gente desanima. Nós somos seres humanos, somos limitados. A gente precisa aprender que a gente precisa constantemente estar tomando, sabe, essa vitamina, esse remédio abençoado por Deus, que é a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Às vezes, como eu estava falando aqui, a gente se decepciona. Por quê? Porque a gente quer avançar. A gente quer avançar, amém, glória a Deus. Vamos avançar, mas nós temos que avançar alicerçado, com base. Porque senão ali na frente a gente vai tomar uma rasteira. E vai falar, pô, para onde que eu corro? O que que eu vou fazer? A primeira pancada que chegou em você vai te desanimar. A primeira pancada que chegou em você fala, e agora, o que que eu vou fazer? Eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus, olha o que está acontecendo comigo. Mas é porque você não firmou na palavra. É porque você ainda não sentiu que Deus te abençoa em todas as situações. O grande engano do homem é achar que ir para Deus acabou os problemas não acabam. Os problemas naturais, eles estão aí para ser vencidos por todos nós, no dia a dia, pelo discernimento, pela coerência, pelo bom trabalho, pelo bom andamento, pela forma que você vive a tua vida em casa. E isso só melhora a partir do momento que você emprega os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da palavra dentro do teu coração. E isso muda a vida de todo mundo. Isso muda a vida, então é gostoso. É gostoso quando a gente fala, poxa vida, eu estou caminhando aqui, eu estou vivendo aqui, e quando vem uma tempestade, vem um vento impetuoso que não te agrada, você fala, mas eu sei em quem eu confio. Eu sei aonde eu plantei,
sabe, onde eu coloquei a planta dos meus pés. Eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que eu vou para aquela igreja porque lá eu encontro meus irmãos e nós intercedemos, nós oramos. Glórias a Deus por isso. É muito lindo orar, nós precisamos orar. Quando você ora para si mesmo, você se fortalece. Quando você ora para si mesmo, porque é interessante, você precisa orar para você. Mas você ganha comunhão com Deus e Deus fala com você. E mais lindo com isso, porque quando você ora intercedendo por outro, é porque ali já existe amor já derramando dentro do teu coração, porque você está intercedendo por irmãos. Glórias a Deus por isso. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você. É lindo, é glorioso, é maravilhoso isso tudo na nossa vida. Ah, meu Deus do céu. E nós temos o seguinte, Jesus fala lá no evangelho deles em Mateus 5,18, que ele fala, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Glória a Deus por isso. Mateus 24:35 fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor, sabe, continua para sempre. Ninguém consegue mudar nada. Ela é perfeita, ela é plena, ela é linda, ela é maravilhosa. E ela serve para todas as coisas. Às vezes a gente se enche de mimimi porque a gente vai para a palavra e ela nos exorta. E quando ela nos exorta, a gente não gosta. Fala, pô, eu vou pular esse versículo, eu vou pular esse capítulo, eu vou virar essa folha. Não, mas é para a gente aprender. Por isso que é lindo, até como o pastor coloca sempre aqui, é para a gente estudar o contexto no geral. Não tire um versículo só e viva nele, entenda tudo que está escrito ali. Mas é muito importante, Deus trabalha a nossa vida de todas as formas. Às vezes a gente lê a Bíblia e um versículo pula para fora, pula aos teus olhos, pula ao teu coração. É o Espírito Santo querendo fazer algo novo com você. E a gente já falou isso aqui outras vezes, a gente fala, pô, mas eu já li isso e eu não entendi como eu entendi agora. Mas agora eu estou entendendo e aquilo muda tudo na tua vida. Aquilo faz você dar passos diferentes. Faz você agir diferente, amar diferente, agradar diferente, porque a palavra de Deus é que te cura e te sara. Deus fala conosco de todas as formas. Deus, nós seres humanos, nós temos uma comunhão com o Pai. Jesus, todos os passos, tudo que ele fazia, ele tinha essa comunhão com o Pai. Ele ia para o monte, ele orava, ele intercedia, mas ele tinha comunhão com o Pai. Isso tudo é ensinamento para nós. Nós precisamos ter isso também. Ah, é difícil? É difícil, mas tem que ter disciplina. Tem que ter vontade, tem que querer, tem que ter esse propósito no teu coração, para que isso aconteça com você. Amém? Então, queridos, Jesus fala com a gente de todas as formas. De Gênesis a Apocalipse. Lá no Antigo Testamento, ainda a Bíblia não estava pronta, como nós temos hoje. Mas Deus ali já estava falando. Ele não falou com Moisés, ele não falou com Elias. Falou, né? Moisés lá no começo não estava lá, trabalhando, olhou para trás, viu aquela sarça ali pegando fogo. Hoje tem teólogos que falam que pegar fogo na planta ali, naquele objeto, naquela palha, até é algo explicável. Mas aquela sensação foi que aquilo não se apagava. Aquilo ficava queimando e não apagava. Aquilo chamou a atenção de Moisés, ele olhou para trás. O que é isso? Era Deus querendo falar com ele. Moisés, espera aí, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que aqui é lugar santo. Amém? Ali ele, opa, espera aí, Deus falando com aquele homem. E depois toda a história que a gente conhece, o povo já meio bravo com Moisés, andando mais um pouco na história. Senhor, Deus, como eles vão acreditar que o Senhor é comigo? Moisés, eu vou pôr uma nuvem te acompanhando, e eles vão perceber que eu sou contigo e vão acreditar. Amém? Êxodo, Números, a gente vai encontrar tudo isso daí. Deus nos abençoa, Deus ama. Deus quer o melhor para nós. Deixa Deus agir no nosso coração. Então, queridos, eu quero falar para vocês.
que nós somos criados pela palavra do Senhor. Nós somos gerados pela palavra do Senhor para sermos como primícias de criatura dele. Nós somos gerados pela palavra. Nós somos instruídos pela palavra. 2 Timóteo fala que a palavra, ela nos exorta, ela nos repreende, ela nos corrige, ela traz a educação, ela traz a justiça. É muito lindo quando a gente procura pessoas que possam nos orientar. E isso é bom. Para todos nós precisamos buscar esse tipo de ajuda profissional. Amém por isso. Mas independente disso tudo, se nós, meditar aqui, se nós deixar isso fluir no nosso coração, eu quero dizer uma coisa para você, ela já vai estar te ensinando tudo o que você tem que fazer. Ela vai estar te ensinando o que você tem que corrigir. Ela vai estar te ensinando, olha aqui, eu tenho que amar mais. Ela vai estar te ensinando que você precisa produzir mais. Ela está te ensinando que eu preciso pedir perdão. Ela está te ensinando que você também carece de perdão. E ela vai ensinando tudo isso para nós. Essa é a palavra do Senhor. Ela é maravilhosa. Então ela fala, desde o Antigo Testamento até a consumação, quando Cristo volta para nos buscar, amém? Eu falo nos buscar, porque todos nós vamos. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, deixa o Senhor trabalhar a tua vida. Deixa a palavra do Senhor te santificar. Essa palavra santificação, tem muita gente que acha que vai mudar amanhã. Que amanhã eu vou virar santo. Você é santo através do sangue do Cordeiro e você aceita Jesus Cristo, o teu nome está escrito no livro da vida. Mas a caminhada cristã é todo dia, é toda hora. Você está avançando e Deus vai te revelar sempre. É infinito isso. Enquanto você tiver fôlego de vida, você vai estar aprendendo de Deus. Enquanto você tiver fôlego de vida, quanto mais você estudar a palavra, mais revelação você vai ter. Mais revelação você vai ter. Isso é infinito. A Bíblia, essa coisa linda aqui, ela não é um romance. Ela não é um romance que você lê uma vez e a história fica ali na tua cabeça para o resto da vida. E não sai daquela história. Não, a Bíblia ela é uma história diária na tua vida. Se você, aquele versículo que você leu e entendeu, no outro dia, se você lê através da essência do Espírito Santo agindo no teu coração, ele fala de forma diferente, não é igual. Às vezes a tua conduta tem que mudar e você fala, opa, peraí, eu tentei, eu errei porque eu achei que estava certo, mas agora, amém, não tem problema nenhum. Não tem problema, deixa isso. Obrigado. O problema, não tem problema nenhum. O negócio é que eu tenho que me corrigir. Eu tenho que mudar. Amém, mude. Você não vai perder nada por isso. Glórias a Deus. Às vezes a gente faz assim, eu queria ter mais de Deus. Eu queria ter o sobrenatural de Deus, eu quero avançar. Amém por isso. Avivamento, glórias a Deus. Queira isso para você, eu quero isso para a minha vida. Só que, e o alicerce? E a leitura? E a disciplina? E os evangelhos? E as cartas paulíneas? E o Antigo Testamento? E Apocalipse? Você já entendeu o que Deus quer falar com você? Os próprios apóstolos, discípulos falavam, Jesus, nos mostra lá o sobrenatural, o que é o após. Ele fala, filhinhos, vocês não estão preparados para isso. Fiquem já no que está revelado para vocês. Porque isso aqui que já está revelado, é extremamente lindo e maravilhoso para nós. Eu não posso falar um pré-requisito, não é isso, porque a palavra é santa e verdadeira. Amém? Deixa Deus te usar. E ele fala com todos. Não falou com o profeta Elias, até eu falei no grupo pequeno lá na sexta-feira, né? Estava lá, correu um profeta que estava sendo, os profetas na época lá de Jezabel, profundamente sendo mortos, né? E sobrou esse profeta, ele correu, ficou com medo de morrer, se escondeu lá no Monte Horebe. Aí ele escutou a voz do Senhor, mas ele não escutou no barulhão, ele não escutou no ventão, ele escutou na brisa suave. Então Deus fala com a gente do jeito que Ele quer. Ele pode falar com você quietinho, Ele pode falar com você no barulho também.
não vamos colocar rótulos. Deus é Deus. Ele age da forma que Ele quer. Amém? E depois, nessa trajetória toda, nessa coisa linda, Deus quer nos comunicar. E chega um momento que o Senhor fala, bom, agora a minha comunicação vai ser através do meu Filho, que vive comigo aqui na Trindade Santa. E Ele vai descer para salvar todos nós. E Jesus aceita essa incumbência. Quando a gente ama é porque Ele já nos amou, senão nós não nos amávamos. É lindo isso. O amor já foi dado por Deus. E Jesus veio e fez tudo aquilo que nós sabemos. E Ele vai nos ensinando. Ele vai falando conosco. Ele vai trabalhando o nosso coração. Ele vai dando exemplo. Jesus curou, o milagre aconteceu. Jesus curou. João Batista ficou na dúvida, falou, será que é o Messias mesmo? Vai lá, eu estou escutando. Mandou lá aqueles que o seguiam. Encontrou Jesus. João Batista mandou perguntar. Vai lá e fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Sou eu. Glória a Deus por isso. Esse Jesus é o mesmo Jesus que está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui hoje. Vai abrindo teu coração. Vai deixando Deus te usar. E você não pode chegar aqui na igreja e a palavra fala que nós não podemos só ser ouvintes. Nós temos que ser praticantes. A palavra nos exorta nesse sentido. Nós não podemos ser aquelas pessoas de momento. Nós temos que entender que nós temos que dar o nosso passo natural também. Jesus, quando pregou aquele sermão lindo lá naquela montanha, e as pessoas acompanhavam Jesus, e todo mundo se preocupou. Jesus, o que nós vamos fazer? Manda esse povo embora. E Jesus falou, não podem sair com fome. O que temos aí? 5 pães e 2 peixinhos, então traz aqui. Ele abençoou e falou para aquela turma toda, tá, faz turma aí de 50 e de 100, vai passando isso daí. E aquele povo todo foi se alimentando, e aquilo não acabava. E a palavra fala que sobrou 12 cestos cheios. Amém? É isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente quer fazer acepção de pessoas. E Jesus, quando estava ali nos ensinando, nesse evangelho de 3 anos que Ele passou conosco, falando verdadeiramente do que é estarmos em comunhão com o Pai, aí Ele sentou, e os publicanos, os pecadores sentaram ali com Ele, e os fariseus, quem que é esse homem aí que senta com pecadores? Mas eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam escutar a palavra do Senhor, e entender da palavra do Senhor e ser salvo. Amém? Se você não se sente esse doente, amém? É uma honra para você, glórias a Deus por isso. Então seja usado por Deus para sarar aquele que está doente. Às vezes o nosso corpo, o nosso sentimento humano entra em competição, como seja um jurado natural de homem. Parece que a gente quer vingança, parece que a gente quer que a pessoa, não, ele merece ser castigado. Deixa isso com Deus. Deixa Deus trabalhar, cuida da tua vida, perdoa. É lógico que todo passo que você dá, tudo tem consequência. Não jogue as consequências para Deus de coisas que você fez. Então, colhe as consequências. E restaura a tua casa, restaura a tua vida. Acabou, vem um novo ciclo. Vem uma nova semente, vem uma nova plantação, vem uma nova colheita. Então, faça isso na tua vida, deixa Deus te usar. Deixa Deus te abençoar. Ele quer o melhor para nós. Então, queridos, a palavra de Deus, a gente precisa aprender a amar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos decorar a palavra de Deus. Nós precisamos manejar a palavra de Deus. E nós precisamos praticar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Pratica a palavra de Deus. Deixa Deus agir na tua vida, falar com você, tá bom? Então, a melhor coisa que pode acontecer conosco é sentir que isso tudo pode fazer uma transformação plena, linda e maravilhosa. Se você não consegue perdoar, tem muita gente que não consegue perdoar. Se você for para a palavra de Deus, Deus vai trabalhar o teu coração e você vai conseguir perdoar.
você vai conseguir ser perdoado, porque é uma corrente, né? Eu perdoo, eu recebo perdão, eu amo, eu adoro. E toca para frente, deixa as coisas erradas para trás. Esse que é o problema. Às vezes a gente fica, sabe, só pensando no problema. Quando você fica pensando muito, sabe, a coisa já não está boa, e você fica, aquilo vai multiplicando, vai ficando pior. Não, põe que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ser abençoadas. Veja a melhor coisa de você andar, fazer e acreditar que a porta vai ser aberta e as bênçãos vão chegar na tua vida. As bênçãos estão aí para chegar e chegam, porque a palavra de Deus é perfeita e agradável. Assim seja, em nome de Jesus. Vamos entender, a palavra de Deus, então, ela é viva e eficaz. Como o pastor pregou aqui, aquela espada que entra e corta, mas divide, junta e medula alma e espírito e consegue discernir os propósitos que estão no teu coração. Mas quando ela faz isso, é para te curar. Ela não é uma ferida para trazer um problema que vai atrapalhar toda a tua vida, não. É para te colocar em caminhos certos, no plano certo, na orientação certa. A palavra de Deus faz isso conosco, amém? Ela é inspirada por Deus. A palavra sempre foi inspirada por Deus. Timóteo fala isso para nós. Então muita gente fala, mas foram homens que escreveram, então você fala a prova dela. Começa a viver a palavra. Aí daqui uns dias a gente conversa. Não tem jeito de provar matematicamente que a palavra é de Deus. Ela é provada no seu dia a dia, vivendo-a. Quando você começa a viver a palavra, você começa a entender que ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira. E ela transforma todas as coisas. É por isso que é diferente. Então, quando a gente vai ganhar alguém, não entra num debate de querer explicar a Bíblia no sentido de 2 mais 2 é 4. Não vai dar certo, porque é o sobrenatural de Deus. É o Espírito Santo tocando aquelas pessoas. É o Espírito Santo, como tocou na tua vida, vai tocar naquela pessoa também. Porque ali vai ter coisa nova, ali vai ter diferença. Mas a palavra de Deus, coloca isso no teu coração, nunca volta vazia. Tudo que você lança em relação à palavra de Deus, uma semente vai cair naquele lugar. Talvez não é no teu tempo. Às vezes você até encontra uma pessoa dali 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei, e ele fala, aquilo que você falou, na verdade não fui eu, foi usado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Mas pela obediência da palavra do Senhor, aquilo lá tocou o meu coração. A palavra tocou o coração daquele servo do Senhor lá. Então, queridos, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ela produz salvação, ela produz saúde. Jesus quantas vezes curou dessa forma? Aquele paralítico lá, 38 anos, não conseguia entrar lá naquele tanque lá, e Jesus chegou. Como é que eu vou entrar, Senhor? Não tem jeito e tal. O Senhor pode, se tu quiseres, eu fico. Jesus olha para ele e fala, eu quero. Pega aí, sai andando. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Ah, meu Deus, aquele leproso, né? Jesus, filho de Davi, e o Senhor chega e cura aquele leproso. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, é que o Senhor pode agir a qualquer momento. O Senhor pode te curar agora. O milagre pode acontecer agora. Só que eu quero dizer para você também que o maior milagre você já tem na tua vida, que Jesus Cristo já fez por você. Que se você tomar posse disso daqui, você vai entender que o teu nome está lá, que o teu nome está escrito no livro da vida, que você ganhou a eternidade. Hoje nós sabemos disso, a eternidade já está ganha por nós. Jesus entrou num campeonato, eu até brinquei dei esse exemplo esses dias, mas ele já ganhou, nós já sabemos que a vitória é nossa. Que esse time é o campeão, que aqueles que estão em Cristo Jesus, não importa o que vai ser jogado, eu já sei que nós somos o campeão, porque Jesus ganhou por nós, não é o meu esforço, Jesus fez isso por mim. Mas como ainda ele não veio buscar a igreja, aqui existe uma briga espiritual, e o inimigo então quer fazer, enquanto ele ainda não foi preso eternamente, ele quer fazer com que cada um de nós perca essa bênção. Então ele vem com retaliação, ele vem com tudo, ele sabe da palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos
precisamos estar focados e firmados na palavra, porque Jesus também derrubou Satanás pela palavra lá no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então é isso que nós precisamos focar no nosso coração. Nós precisamos sentir isso também. Então quando vem pancada, fala, peraí, eu sei a quem sirvo, eu sei quem é meu Deus, eu sei que isso pode ser transformado, eu sei que isso pode ser sarado, e vida nova tem para mim. Deus é um Deus que abençoa, Deus não é um Deus que maltrata. Os atos difíceis do Senhor, quando é exortado, é para te sarar, não é para te maltratar. E você tem que ter sabedoria no sentido de falar, opa, o Senhor falou comigo, eu não mudo se eu não quiser. Deus é tão lindo que Ele dá livre-arbítrio para você. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. A não ser que exceções do Senhor toque e acabou. Né? Como tocou em Paulo, aquele que derrubava carta no bolso para prender o povo da igreja, prender cristão, e lá naquela estrada de Damasco, lá, Paulo, por que me persegues? E pá, Saulo, né? E depois se transforma em Paulo. E nós sabemos dessa história toda. Por que isso não pode acontecer na minha vida? Por que isso não pode acontecer na tua vida? Pode. Através da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração de uma forma singular, de uma forma pura, de uma forma maravilhosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Permita isso. Deixa toda essa situação ser avançada. Deixa uma semente entrar no teu coração que vai ser colhida em 30, 60 e 100 por um. O maior dom que possa existir, coloca isso no teu coração, é o amor. Não é mas é um amor debaixo de todas as circunstâncias. É o amor debaixo. A palavra fala, se está alegre, canta louvor, se está triste, choramos juntos. Né? Então, essa vida aqui é essa balança mesmo. Mas quando nós deixamos e nos alimentamos do amor de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo falando com você, você é fortalecido, você é grande, você é vitorioso, você tem uma família abençoada, amém? E nunca é tarde. Eu escuto de muita gente, que pena como eu dei. Não, nunca é tarde. A palavra é eterna e é atemporal ao nosso tempo, por isso que nunca é tarde. E nós temos uma promessa de vivermos essa glória toda, né? E confiar hoje. Eu acho lindo porque o Evangelho ele também muda. A promessa é de futuro, mas ela também é de presente. Aquele que vive o Evangelho sente diferença no presente também. Não é só no futuro. Isso que é maravilhoso. É diferente de outras religiões, digamos assim. Então eu quero dizer para vocês, perdoe, amem. O maior dom é o amor. A palavra fala que profecias cessarão, né? Orar em línguas e todos os outros dons, mas o amor permanece. Né? Então que isso seja uma coisa linda na nossa vida. Eu escutei isso de um pastor há uns 20 e poucos anos. É uma história até antiga. Às vezes os irmãos todos já sabem. É um repeteco, mas não interessa. Eu acho lindo. E eu vou contar aqui mais uma vez para vocês. Né? Que é em relação a perdão. Nós precisamos perdoar. Quem falou essa mensagem é um pastor que fala assim, olhe aqui na minha direção. Não sei se vocês sabem quem é. Né? E ele falou que um filho brigou com o pai. E foi feia a coisa. E esse pai, o filho falou, não quero mais viver com você. Desandou a coisa feiamente. E ele pegou na adolescência. E ele pegou e partiu, foi para outro país e não queria mais saber do pai. O pai também não queria saber dele. Foi briga mesmo para valer. Mas na vida desse filho e na vida desse pai, principalmente na vida do filho, que o pai já conhecia a palavra, o filho não. Alguém levou a palavra para esse filho. E ele já adulto ali, com seus 20 e poucos anos, ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele queria pedir perdão para o pai dele. Aí ele pegou, fez uma carta, fala, papai, eu sei que eu errei contra o Senhor,
Eu sei que minhas falhas foram essa. Eu sei que ainda o Senhor tem aquela propriedade, onde tem aquela plantação de pé de café, onde lá na frente tem 2 ou 3 pés de cafés muito grandes, que é espelho para quem passa ali na nossa lavoura. E eu já estou sabendo que ainda existe aquilo lá. Então faz o seguinte, eu sei que ainda passa um trem aí, tem uma curva antes de chegar na propriedade. Se o Senhor me perdoar, papai, eu vou dia tal, hora tal, passagem tal, o trem vai estar passando nesse horário aí. O Senhor coloca um pano branco e cobre esses 2 pés de café. A hora que eu olhar e ver que esses 2 pés de café estão cobertos com esse pano branco, eu sei que o Senhor me perdoou. E eu vou parar na primeira estação e vou correr para os seus braços. E assim ele fez. Tal dia, tal hora, ele foi, pegou, comprou a passagem e saiu. E o trem, um colega do lado, o trem apitando, e chegando na propriedade, e ali ele sabia que tinha uma curva. A hora que foi chegando na propriedade, ele não aguentou, ele fechou os olhos, porque ele não queria ver, a emoção era forte demais. Aí ele cutucou o cara que estava do lado, o colega, o carona que estava junto com ele, e falou: o que você vê aí depois dessa curva, nessa propriedade que está chegando? Né? Esperando uma resposta linda. Aí o colega que está do lado fala assim: olha, meu irmãozinho, você vê alguma coisa? Ele fala: coberto? Não vejo. Diz que os olhos do rapaz quis cair umas lágrimas, né? Falou: meu pai não perdoou. Mas logo em seguida, a pessoa fala para ele: não, eu não vejo, como você falou, 2 pés de cafés cobertos com um plano branco. Eu vejo toda uma safra, uma colheita, todos os pés de café cobertos com um pano branco. Aleluia, precisamos perdoar, a vida sarada, a vida curada. O perdão tem que entrar no nosso coração, amém? Não importa qual seja. Pede discernimento para Deus, pede para tocar na tua vida, trocar na vida daquele irmão, que coisas novas começam a acontecer. Palavra de Deus. Avançar na palavra de Deus. Alicerce. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas a casa vai permanecer de pé. Sem a palavra de Deus, vai vir um vento, vai vir a chuva e a casa vai embora. Tome isso nessa manhã no teu coração. Se nós sairmos daqui um pouquinho mais fortalecidos, que eu quero isso para mim, que eu vou me disciplinar, que eu vou estudar, que eu vou ter um tempo para Deus, as coisas vão começar a fazer diferença na tua vida. Não precisa sair achando que, não, tira um tempinho para Deus. Ore um pouquinho para Deus. E aquilo vai acontecendo paulatinamente na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde poderosamente. Eu gostaria que o grupo de louvor tocasse O Espírito de Deus está aqui mais uma vez, para a gente poder estar orando com os irmãos. Glória a Deus por isso. Aleluias. A lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa alma. O Salmo 119 tem coisas tão lindas. Quando você chegar em casa, lê ele. É maravilhoso. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração e o louvor vai estar entoando também. Se a igreja quiser ficar de pé, fica. Em nome de Jesus, fique em paz. Papai, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Obrigado por falar pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou e deu tantos exemplos enquanto o Senhor esteve conosco. E ao mesmo tempo, o Senhor ainda continua aqui, porque a Tua palavra, como foi lida aqui, ela não está algemada, e ninguém pode algemar a Tua palavra. Papai, tira dos nossos olhos aquilo que não consegue enxergar a Tua palavra.
os nossos ouvidos ouvir a Tua palavra, a nossa boca falar do que o coração está cheio. Papai, a Tua palavra também fala que os olhos não viram, os ouvidos não viram o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Então ame o Senhor. A melhor maneira de você amar o Senhor é ouvi-lo e praticar aquilo que Ele está te ensinando. Você, meu irmão, você vai ter crescimento espiritual. Pela palavra você se livra do mal. Pela palavra você pode ser curado. Pela palavra você pode, as tuas enfermidades podem ir embora. Mas sempre reconhecendo dentro de você que o milagre do Senhor já existe no teu coração. Porque nós sabemos que nós não somos infinitos aqui enquanto homens carnais. Porque alguma coisa vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Mas nós sabemos que uma hora o nosso fôlego de vida vai parar para nós irmos para os braços do Senhor. Papai, então eu oro pelo teu povo. Se existe alguma dor, alguma enfermidade, se existe alguma decepção, se existe alguma angústia, se existe algum rancor, entra, Pai, com a Tua providência, com o Teu bálsamo, aquele que cura, aquele que abençoa, aquele que faz nós enxergarmos coisas que nós não conseguimos enxergar. Mas o Senhor vê além dos nossos olhos. Por isso nos joelhamos no Teu altar. Joelhamos, Senhor, diante da Tua graça e misericórdia, crendo que a nossa oração e súplica está chegando diante do Senhor. Pai, chuvas de bênção sobre o Teu povo. Multiplica, Senhor, a vida deles, Pai. Multiplica tudo, Pai. Aquela vontade de vencer. Derrama, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Que as nossas casas sejam invadidas pelo perfume de Cristo. Que as nossas casas podem exalar, onde nós estivermos olhando, falar: a presença do Senhor está aqui, o Espírito Santo habita aqui. Controla as minhas atitudes. Aquilo que eu fazia errado eu não quero fazer mais. Eu sei que sou pecador, mas eu quero ir me limpando, eu quero ir me lapidando, eu quero ir me santificando no Senhor. E é através da Tua palavra que eu vou conseguir isso. Ensina-me, Senhor, ensina a Tua igreja, Pai, a verdadeiramente mergulhar em águas profundas. As águas é a Tua palavra, a semente é a Tua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Tira a dor física, a dor espiritual. Tira, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Muitas pessoas, sem a Tua presença local, crendo na Tua palavra, eles foram sarados. O filhinho daquele oficial do rei acreditou na Tua palavra e ele foi curado. A mulher cananeia creu no Senhor, mesmo com palavras duras no começo daquele ensinamento, mas ela creu até o fim e a filha dela foi sarada. Doentes foram sarados, Pai, em nome de Jesus. Espiritualmente eu oro, Pai, pela libertação, Senhor. Se existe uma coisa que o inimigo está querendo atrapalhar a mente do Teu povo, Pai, alguma armadilha que ele colocou, alguma arapuca que ele aprontou, caia por terra em nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder para agir. O nome de Jesus é aquele que, agindo Ele, quem impedirá? Receba a paz do Senhor, receba o amor do Senhor, a glória que o Senhor derramou aqui em nós. Tu és tremendo. Que esse louvor possa estar falando no teu coração e o Espírito de Deus pairando aqui em nome de Jesus.